uma doença comum que afeta homens e mulheres em todas as idades, é a gastrite. É sobre esse assunto que conversaremos agora. Eu sempre tento falar esse nome, mas algumas vezes eu erro. Vou tentar de novo. Gastroenterologista José Nonato Fernandes, muito obrigado pela sua participação aqui no JPB, doutor. Eu começo fazendo a pergunta mais básica de todos. O que é e o que causa a gastrite? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Lando, boa tarde, Bruno, boa tarde, telespectadores da Cabo Branco. A gastrite, fundamentalmente, é uma situação, um termo muito confuso na gastroenterologia. Em função de você ter, por exemplo, a gastroenterologia do leigo, a gastroenterologia do clínico, a gastrite do leigo, a gastrite do clínico, a gastrite do endoscopista e a gastrite do patologista. E muitas vezes o termo gastrite, ele serve de estigma para algumas pessoas. Você vai ao médico, por exemplo, a pessoa está com algumas queixas básicas e o indivíduo diz, olha, você tem uma gastritezinha, quando na realidade não é isso. Você pode ter uma coisa muito mais grave, uma coisa muito mais séria que foi, vamos dizer assim, minimizada naquele momento. E que muitas vezes se confunde com outras entidades. Por exemplo, a dispepsia funcional, a doença do refluxo. O paciente que está com gastrite conversa com o paciente e ele vai dizer, doutor, eu tenho azia, tenho queimbura. E são outras queixas, outros sintomas. Quais são os sintomas, então, da gastrite? Veja o seguinte, a gastrite ela tem uma sintomatologia muito diversificada, ela não é específica. São sintomas vagos, algumas vezes uma dispepsia, uma dor epigástrica, uma sensação de empachamento, um mal-estar. Isso algumas vezes caracteriza. E outros trabalhos mostram que isso ocorre mais no processo agudo. As gastrites crônicas, elas habitualmente são assintomáticas. Aquelas gastrites que você vê nos achados endoscópicos, aqui é assintomático. A Severina do Jacaré, doutor, dizendo que sente muitas dores no estômago, já tomou vários remédios fortes e essa dor não passa. Pode ser gastrite? O que ela pode fazer para aliviar? Pode. Veja o seguinte, a dor no epigastro, você tem que quantificar essa dor. Se ela é uma dor muito forte, ela teria uma outra conotação, não seria uma gastrite. A gastrite por si só, ela não produz dor intensa, a não ser na forma aguda. Quando você usa, por exemplo, anti-inflamatórios, o uso abusivo, por exemplo, no carnaval de bebidas alcoólicas, isso pode desencadear um quadro de dor intensa. Mas se a paciente tem dor, ela tem que ser investigada, de uma outra forma. A Derival Albério, que é do Bancários, ele está perguntando justamente isso. O consumo excessivo de cigarro acompanhado de bebida prejudica a gastrite? Só até complementando que o André de Intermares uma pergunta parecida também, só para registrar a participação. Isso, mas veja um detalhe, a questão do uso da bebida, o uso do álcool em si, eu sempre digo aos meus clientes, o paciente pergunta, doutor, eu posso tomar bebê? Na realidade, se você for olhar, não é só a bebida que vai lhe fazer mal, é o que você vai junto com a bebida. É o petisco, é o condimentado, entendeu? Como é a fritura em excesso. E isso é que leva àquele quadro de desconforto abdominal, desconforto gástrico, na maioria das vezes, a nível de epigastro. E a natureza é muito pródiga. Quando você tem, por exemplo, uma lesão desse porte, o que é que vai acontecer? Ela precisa se restabelecer. Então, o que é que precisa ser feito? Repouso no órgão. Então, o que é que promove? A náusea, vômito. É por isso que o está com ressaca. Ele não está com ressaca. Ele está sendo protegido pela natureza de restabelecer essa mucosa que foi previamente agredida. A Andresa de Mandacaru, como faz para evitar? É esse conjunto de ações, não tem uma fórmula mágica. Isso, não tem. É você simplesmente, porque, veja uma coisa, as doenças gastrointestinais de uma forma geral, especialmente essas chamadas fluoridropéticas, elas são personalizadas. Então, o Bruno tem uma, Spinelli tem outra, Erlando tem outra característica. Então, cada uma apresenta de uma forma. E que você tem que usar um bom senso de tentar exatamente individualizar e particularizar isso aí. Pode ser que um dia você tome uma dose de uísque e não sinta nada, mas no dia seguinte você tome e sinta-se mal. Então, não é a dose só que lhe fez mal, é o momento que você se encontra. O que é que está por trás disso aí? Tensão emocional, excesso de bebida, excesso de trabalho, certo? Muito obrigado pela participação do senhor aqui no JPB.